Olá, meus amigos e minhas amigas, nosso cordial e fraterno abraço e o nosso desejo de que todos estejam bem no momento em que nos assistem. Dando continuidade ao nosso trabalho, hoje iremos para o capítulo de número 158 desta obra, que é a Palavra de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, em que ele retrata, Emmanuel esclarece muito sobre as passagens evangélicas, né? Traz sempre um trecho no contexto evangélico, traz sempre um texto, um pequeno trecho, um versículo ou parte de um versículo dos textos bíblicos, especialmente no Novo Testamento, em maioria, e faz ali uma interpretação, um esclarecimento sobre o objetivo daquela passagem. Hoje o capítulo é o de número 158, cujo título é Vontade Divina. E os comentários de Emmanuel ocorrerão a partir de uma passagem que está em Paulo, a Carta aos Romanos, melhor dizendo, escrita por Paulo, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve essa carta antes de se dirigir a Roma, né? Antes de se dirigir a aquela comunidade com a qual ele estava prestes a fazer a sua caminhada até lá, a sua peregrinação, né, o trabalho de divulgação do Evangelho. E muito provavelmente ele escreveu essa carta da cidade de Corinto, por volta do ano de 57, enfim. E o objetivo dele era justamente apresentar a mensagem, essa mensagem nova, a mensagem do Evangelho, e ele como um difusor, como divulgador dessa mensagem de Jesus. E então, nesse trabalho hercúleo feito por este apóstolo, essa é uma das cartas. Das 13 ou 14, né, há divergências sobre a quantidade de cartas, porque alguns não consideram Hebreus como uma carta escrita por Paulo, mas isso está no campo dos estudiosos, que uns analisam de um modo, outros de outro, enfim. Mas, independente disso, o que importa, de fato, é a mensagem que está contida em cada uma daquelas 13 ou 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, nesse capítulo de hoje, né, o 158, ele traz esse versículo, né, da carta encaminhada aos Romanos. E a interpretação de Emmanuel é essa que nós vamos ler nesse instante. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Então, essa expressão da vontade de Deus, segundo Emmanuel, ela se dá pelas circunstâncias da existência, né? O que é necessário, quais são os objetivos dos acontecimentos, das circunstâncias pelas quais nós passamos, pelas experiências pelas quais nós vivenciamos, né? Então, mas aí Emmanuel diz, todavia, devemos apreendê-la, né, essa vontade de Deus, na essência e no rumo.
o que nos será claramente possível. Então, quando a gente buscar a essência da mensagem, qual o objetivo da mensagem, nós estaremos compreendendo essa vontade, que é a vontade de Deus. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nos textos bíblicos, todo no contexto religioso, de acordo com a doutrina que você segue, com a religião em que você abraçou, você tem direcionamentos, você tem esclarecimentos de acordo com o pensamento da religião pela qual você se mostrou mais, que trouxe mais resposta para você, de alguma forma você encontra razões na maneira como aquela religião se porta, com seus dogmas, com seus esclarecimentos, enfim, com as suas interpretações acerca do contexto bíblico. Nem pelos constrangimentos da terra, que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. Então, o Emmanuel está dizendo que que a vontade de Deus ela se expressa de diversas formas, mas não só pelos avisos religiosos, nem só pelos constrangimentos da terra, nem pelos preceitos sociais, nem pela voz dos amigos, nem pelas provas que vivenciamos, que passamos. E aí ele continua nos dizendo: a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraia no íntimo, alentada pelo adubo do hábito, em repetidas experiências no plano material. O que é que ele quer nos dizer aqui? Que nós vamos, para a gente compreender essa perfeita vontade divina, para a gente compreender os desígnios divinos, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus acerca de cada um de nós, há necessidade do progresso moral, do progresso intelectual, abarcando as duas asas, como o próprio Emmanuel nos fala, nos desenvolvendo nessas duas linhas do conhecimento, nós estaremos crescendo, evoluindo espiritualmente. E aí, à medida que esse processo acontece, que ele ocorre, gradativamente nós vamos entendendo cada vez mais a mensagem divina. E um dia nós compreenderemos de fato quais são os seus desígnios. Hoje nós já temos um lampejo do que seja, já temos uma ideia do que seja. Apesar de que muitos, compreendendo e entendendo qual seja a vontade divina a nosso respeito, nós ainda nos rebelamos, de certo modo, nós ainda queremos seguir de acordo com as nossas próprias ideias e pensamentos e não colocamos, de fato, não adentramos um pouco mais nessas orientações divinas, nessas orientações do Criador, na mensagem deixada por Jesus nos evangelhos e registradas nos evangelhos, e a gente não adentra um pouco mais nesse mundo, né? E vivendo as nossas relações sociais de acordo com os nossos interesses, vivenciando as nossas provas sem ter uma melhoria acerca dos nossos sentimentos, por mais que a gente passe ali por uma prova, algo difícil, quando aquilo cessa, parece que a gente esquece tudo que passou, né? E não traz aquilo como um aprendizado para a vida. Então,
Mas quando nós entendemos e compreendemos, especialmente a imortalidade, quando nós entendemos que a nossa vida ela não se resume a uma única encarnação, esse aprendizado ele vai se ampliando. As nossas ideias, os nossos sentimentos, a nossa visão de mundo e de universo, ela se amplia muito, né? E aí nos dá a possibilidade de adentrarmos um pouco mais nessa linha do conhecimento, de qual seja essa perfeita vontade de Deus para conosco. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque a educação conosco é clarão no âmago da própria alma. E por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida, sem luz em nós. Então, que beleza isso, né? Então, nós estamos vivendo uma experiência material, é isso que é a prova daquilo que nós aprendemos quando estamos no mundo espiritual. A gente faz a leitura, faz o estudo, recebe as orientações, mas a prova, de fato, ela ocorre no processo reencarnatório, no processo, no período em que vivemos num planeta como o nosso, planeta de provas e expiações, em que os desafios são gigantescos, né? Para uns mais, para outros menos, de acordo com as conquistas já alcançadas por cada um de nós, mas ainda todos nós vivendo no mesmo planeta em que o que predomina ainda é a ideia do mal, né? Apesar de que nós sabemos, pelas próprias orientações dos espíritos, dos bons espíritos, que nós estamos adentrando no processo de transformação da Terra, saindo do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E esse período é um período muito conturbado, é um período que mexe com as nossas entranhas, de fato. E aí nós precisamos estar atento para não fugir ao caminho que precisa ser seguido, que é o caminho do bem, o caminho da misericórdia, o caminho da fraternidade, o caminho do amor ao próximo. Exercitado esse amor ao próximo por meio da prática da caridade. Então, como o lema da doutrina, né? Fora da caridade não há salvação, nós que seguimos essa doutrina e a abraçamos como nosso sustentáculo de vida, que a gente esteja sempre atento a isso. E que não deixemos nos ser vencidos pelo desânimo, pela desordem, pelas lastimações, pelas reclamações, pela rebeldia, pela ignorância, enfim. Por nada, não nos deixemos levar por nada daquilo que seja contrário a esse caminho que nos conduza à luz. Sem luz em nós, não entenderemos a luz de Deus. Então, a mensagem que nós tínhamos para hoje era essa. Desejamos que todos busquem esse aprendizado por si mesmos, procurem as obras, estudem, dediquem um tempo a cuidar da vida espiritual, para que a gente não se deixe engolir pela vida material e esqueçamos de algo fundamental e importante, que é o conhecimento sobre a imortalidade da alma. Que Deus nos abençoe, nos dê saúde, paz, serenidade, e isso nós vamos conquistar com o exercício das tarefas que nos competem. Fiquem todos com Deus.